Que tu falou sobre a primeira mulher... Mulher ou homem, mas tem... Isso é a primeira que a gente tem registro. Até o quão distante a gente consegue ir nesse mapeamento genético. E eu pergunto isso porque eu quero saber se a gente consegue descobrir a origem da vida. Legal. Com isso. A origem da vida humana, a gente, de certa maneira, consegue, né? É estimado um pouco por esses relógios moleculares, esses 100 a 200 mil anos, e também por ossadas, né? Então, tem um trabalho de arqueologia, né? De entender e ver como foi a evolução do ser humano, dos hominídeos e dos hominídeos. Mas o relógio molecular também, né? Aquele que eu comentei logo no começo do podcast, eles estimam ali entre 100 e 200 mil anos naquela região. E como que a gente sabe que essa mulher foi a avó, vamos falar assim, de todos nós, né? Porque o DNA mitocondrial, que é esse que a gente analisa, a mitocôndria é uma estrutura que fica dentro das células, né? Ela serve para energia, né, tal, e ela tem um DNA próprio dela, as mitocôndrias. E o meu DNA mitocondrial, por exemplo, é igual ao da minha mãe, praticamente igual ao da minha mãe, praticamente igual ao da minha avó materna, mãe dela, praticamente igual ao da minha bisavó, mãe da minha avó materna, e assim por diante. Uhum. Né? Então, você consegue traçar, pelo menos essa linhagem, em todo mundo. E entendendo, mais ou menos nesse momento da história, houve essa mutação que diferenciou esses dois tipos. O meu e o seu, por exemplo, podem ter se diferenciado há 50 mil anos, por exemplo. Uhum. Né? E a gente consegue imaginar, e a partir dali o meu teve outras mutações genéticas, o seu teve outras, mas daqui para frente é igual. Né? E você fazendo isso com todas as linhagens que se conhecem por estudos científicos, você chega ali em uma que deu origem a todas elas. E essa aí, quando tu estuda ela não vai para nenhum lugar? Tem algumas, né? Tem algumas linhagens, e no Brasil tem de vez em quando aparece lá na Genera pessoas que têm essa linhagem, que é uma linhagem que a gente fala que sofreu menos modificações, é uma linhagem mais direta dessa erva mitocondrial. Mas eu digo, a última, a mãe de todo mundo. Uhum. Já foi analisado o DNA dela e não tem para onde ir a partir dela? A gente não é que foi analisado o DNA dela, né? Tá. A gente simplesmente imagina qual que seja o DNA dela em função do DNA de todos que estão vivos. Ah, entendi. Entendeu? Uhum. E ela, não que ela seja, na época, a única mulher ou a primeira mulher humana. Não. Ela simplesmente foi a que deu origem a todos os seres humanos vivos. Os que existem hoje vieram dela. Pode ser que outros seres humanos viveram Deviam também. Ter outras mulheres que deixaram descendentes, mas que morreram aos longos desses anos. Então não tem como encontrar a origem da vida com a genética porque as pessoas morreram já e ela sobrou, essa mulher aí. A origem ela foi a que deixou as descendentes, né? Saquei. Ela é a última que a gente tem conhecimento nessa árvore. Entendi. Então não tem como... Porque o mistério da origem da vida é uma coisa muito interessante, né? E eu achei que um dos métodos de encontrar onde é que está isso seria com a genética, mas esbarra nela. De certa maneira até você consegue fazer esse mesmo raciocínio entre seres vivos. Então, entre, por exemplo, o humano e o chimpanzé. Você consegue estimar qual que foi o ser vivo, né, que era ali um primata, né, que deu origem, mais ou menos, né, em qual momento da história, que deu origem tanto ao ser humano quanto ao chimpanzé. Existe? Entendeu? Dá para você estimar, mais ou menos. E quando foi isso? Aí eu já não sei, mas é na ordem de milhões de anos já. Então existe um momento onde os dois se separaram. E é o que é muito interessante. Você pensa assim, era uma primata, né? Uma primata que deu origem a alguns filhotes. Um desses filhotes... Era o Sérgio, era um cara. Um desses filhotes acabou gerando o ser humano. Tá. E o outro desses filhotes acabou gerando o chimpanzé. Eram irmãos. Entendi. Em algum momento, assim, e foram se multiplicando, mas esse aqui deu origem ao ser humano e esse deu origem ao chimpanzé. Isso aconteceu com todas as espécies que existem hoje. E não existe explicação para essa mutação, né? Ela acontece aleatoriamente e ela vai acontecendo, Ela né? vai acontecendo e vai sendo selecionado.
Cara, isso é muito estranho. É por isso que é tão difícil, por isso que até hoje, né, tem tanta gente que não acredita em evolução. Porque não é um raciocínio muito... A gente que tem a vida humana tão curta, né, comparada à vida na Terra, né, é difícil a gente ter essa compreensão, né, tão macro. Mas isso está acontecendo.